verdade e boas histórias, né? Para você que está aí nos prestigiando, né? Curtindo nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento, né? Para você que chegou, viu uma boa história, achou legal, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história que se chama Vício Eletrônico, né? Essa história partiu de uma mensagem recebida na casa de oração Joana d'Arc, em Araxá, Minas Gerais, no dia 24 de maio de 2025. E ela começa assim: boa noite a todos os presentes. Desejo a todos muita paz, né? Me chamo Sima. Faço parte da família espiritual de Maria Eduarda Teodoro da Silva, Vânia Badia Teodoro da Silva, Maria Aparecida Teodoro e Maria Bárbara. Também integro a equipe dedicada à preservação da saúde mental, sediada na Colônia Espiritual das Margaridas, que assiste os espíritos que desencarnam na região do Triângulo Mineiro. O espírito de Maria Eduarda, quando em desdobramento astral, ou seja, após se afastar momentaneamente do corpo físico adormecido, trabalha junto comigo. Minha equipe foi criada por Wilhelm Wundt e Sigmund Freud. Wundt é especialista na psicologia experimental e Freud na psicologia clínica e na compreensão da mente humana, psicopatologias e estudos dos processos mentais inconscientes. Bom, enquanto Wundt fala com o consciente, Freud fala com o inconsciente. O meu espírito e o espírito de Maria Eduarda e os demais integrantes da nossa equipe têm se encontrado e reencontrado desde o tempo do Antigo Egito e da Grécia de Hipócrates, e não foi uma única vez que praticamos a trepanação com um formão e martelo, uma prática cirúrgica que consiste em furar o crânio para drenar hematomas e diminuir a pressão intracraniana. Antes de Maria Eduarda reencarnar, ela se comprometeu com a saúde da mente e tem cumprido sua promessa trabalhando com Joana d'Arc nesta casa de bênçãos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio que enfrentamos, conforme o comentário do Evangelho desta noite, são cada vez mais complexos os processos obsessivos, assim como a auto-obsessão, né? A pessoa obsedia ela mesma, né? Ela põe uma ideia na cabeça e aquela ideia, ela vai alimentando aquela ideia e ela passa a ser uma ideia fixa, né? E a obsessão do espírito guardião pelo guardado, que é ver se pode, né? A gente, às vezes, a própria pessoa é tão complicada que ela bagunça o coreto do espírito guardião, do anjo da guarda dela, né? Processos nascidos, esses, né, da natureza emocional tóxica do obsessor. Existe também a obsessão coletiva. E um dos exemplos mais recentes e sinistros desse processo é a automutilação, provocada por jovens viciados no celular, alvos de coletividades manipuladas pelo mal, que incitam esses jovens a fazerem coisas estúpidas, perigosas e eventualmente letais, como a inalação de desodorante aerosol, assim como fez uma jovem de 11 anos moradora de uma cidade nordestina, desencarnada em março de 2025, desencarne motivado por um desafio viral na internet. O espírito da menina é um dos muitos que estão sob nossa responsabilidade e que sofreram o mesmo mal. Difícil esquecer quando ela chegou ao hospital em um estado emocional lastimável. Sem o celular, ela teve crises de abstinência, porém Maria Eduarda se comprometeu com a recuperação dela, e hoje, depois de boas doses do remédio do carinho e da atenção, a pobrezinha se acha a caminho de superar a dependência eletrônica. Tão logo recupera o equilíbrio emocional, ela irá para a escola aqui na colônia se socializar com as outras crianças, o que fará com que ela volte a ter uma vida social normal e mentalmente sadia. Enfim, queria que a parte material da Maria Eduarda soubesse através deste canal que eu e ela, em espírito, combinamos que vamos ficar com a menina,
até que chega o momento dela voltar ao mundo material. Estou certa que formamos uma bela família. Bom, essa é a primeira parte da mensagem, né? Ela é contada por cima. Bom, a segunda parte da mensagem é contada pela própria menina que foi vítima do vício eletrônico, né? Então ela começa assim: vício é quando um hábito nocivo à saúde passa a mandar na gente. Pois é, eu estava viciada, já que não conseguia mais tirar o nariz da frente da tela do meu celular. Com apenas 11 anos de idade, tinha os problemas comuns aos jovens da minha idade, assim como a necessidade de ser aceita e de ser vista como parte de um grupo, e por que não um grupo virtual. O problema é que para entrar no grupo eu tinha que vencer certos desafios e eles fizeram com que eu inalasse o conteúdo de um frasco de desodorante. Perdi os sentidos e quando voltei a abrir os olhos, estava em uma cama que não era minha, em um lugar que imaginava ser um hospital. Olhei para um lado e para o outro e não vi ninguém conhecido, quando entrou no quarto uma moça usando um uniforme que tinha a cruz estampada na camisa. Ela parou diante da minha cama, verificou os aparelhos que estavam ligados em mim e finalmente me encarou. Que bom que recobrou os sentidos, Brenda. Quem é você? Me chama de Janete. Sou uma inteligência artificial programada para cuidar de você. Bom, como eu sabia que existiam robôs, mas nunca havia visto um tão humano, nem na internet, fiquei curiosa. E apesar do mal-estar que eu sentia, estava disposta a fazer mais perguntas. Janete então pegou a minha mão, né? E ao contrário do que imaginei, ela tinha uma mão suave e quente. Não vai demorar a sair daqui, Brenda. Onde eu estou? Descanse, que quando eu se recuperar, haverá muito tempo para conversar. Janete me fez companhia por algum tempo, até que me encontrei mais animada. Quando então fui visitada por duas mulheres, a Maria Eduardo e a Cima, ambas trabalhadoras da área da saúde mental. Quando vão devolver meu celular, Cima? Ah, eu sei que a abstinência está matando você, Brenda, mas é preciso que abandone o vício eletrônico e recupere o equilíbrio. O que está acontecendo, Maria Eduardo? Onde está todo mundo? Maria Eduardo segurou a mão de Brenda com delicadeza. Você morreu, Brenda. Uai, como assim? O aerosol que você inalou matou seu corpo de carne e ossos, mas como pode ver, apenas deixou o seu espírito atordoado. Eu não achava que a morte era assim. Eu e Cima tomamos conta de espíritos de jovens que morreram por causa dos desafios virtuais, assim como o que matou você. Nosso objetivo é colocar os parafusos soltos na sua cabeça no lugar, para que volte a ter uma vida normal. Mas, se eu morrer, minha vida nunca mais será normal. Não poderei mais estar com a minha família e amigos. Fiquei em choque por uns dias, até que Maria Eduardo e Cima voltaram a me visitar. Você terá alta hoje, Brenda, e eu e Cima gostaríamos de lhe fazer um convite. Bom, sem muitas esperanças, já que não tinha mais ninguém, fiz a minha melhor cara de pobre coitada. Convite? É isso aí. Você gostaria de morar conosco? Ah, é claro que aceitei o convite, pois não tinha para onde ir, nem apareceu ninguém que fosse conhecido e desejasse ficar comigo. Elas então me levaram para uma casa de 2 pavimentos, cercada por um jardim de margaridas. Fiquei com o quarto do andar de cima. Elas haviam preparado o quarto para minha chegada, deixando ele à minha cara, desde a pintura até os desenhos feitos nas paredes e os detalhes da cama, da cômoda e do sofá. Eu não estava feliz. Quem que fez o que eu fiz estaria? Mas estava menos infeliz, apesar da falta que sentia do celular. Assim que tiver condições, Brenda, voltará para a escola. Uai, gente morta estuda, Maria Eduarda? Ah, estuda sim. Os dias que se sucederam foram dias de descoberta. Curiosa, quis saber tudo da colônia e como era a vida de Cima, né, e de Maria Eduarda. Né? A Brenda, né, jovem, 11 anos, né, não ia ficar quieta, né? Aprendi que a colônia pairava sobre a superfície da Terra. E como a superfície não era plana, mas cheia de montanhas e vales,
havia lugares de contato entre a colônia e a superfície, cidades como Uberaba e Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, pertinho aqui de Araxá, onde é que a gente está. Não era à toa que a colônia tinha o nome de Colônia das Margaridas. Pois havia margaridas para todo lado, o que dava um aspecto mágico para o lugar. A natureza exuberante se mesclava com a tecnologia dos veículos em forma de bola de vidro transparente que cortavam o céu. É claro que morria de vontade de andar em um deles, e minhas cuidadoras sabiam disso. Na casa em que eu morava, além de Maria Eduarda e Cima, também moravam mais 3 membros da equipe de preservação da saúde mental e 2 crianças que pularam no mesmo buraco em que eu pulei e acabaram desencarnando por conta de um desafio virtual. Para meu espanto, descobri que Cima e Maria Eduarda ainda estavam vivas ou encarnadas, assim como o povo da colônia dizia quando se referia aos vivos, quando fui perguntar a elas o que faziam quando não estavam tomando conta de mim. Maria Eduarda me contou que era moradora da cidade de Araxá, perto de Uberlândia, e Cima de uma cidade chamada Ipuiuna, próximo a Poços de Caldas. Acho que tantas foram minhas perguntas que elas acabaram por me chamar para acompanhá-las até uma casa de oração em Araxá, onde haveria uma palestra do meu interesse. Fiquei toda animada, me produzindo capricho, e quando entrei na nave em forma de bola de vidro, meu coração deu um pulo. Dentro, acomodei-me numa cadeira, e quando a nave levantou o voo, tudo em volta ficou transparente, e pude ver as estrelas em cima de mim e a colônia embaixo mergulhada num mar de luzes produzidas pelas margaridas acesas, uma espécie de flor que se ilumina com o cair da noite. Não demorou muito, passamos pelo vórtex que se via de canal entre a cidade de Uberlândia e a colônia, uma passagem criada pela diferença de energia entre os 2 planos. A física explica, que a energia escorre do nível de maior energia para o de menor. A gota, como as meninas chamavam a nave, pousou próxima a uma rodoviária. Maria Eduarda, por que temos que pegar um ônibus? Pergunta da Brenda, Se somos espíritos desencarnados, É uma boa pergunta, Não bastaria que desejássemos estar onde queremos ir e já estaríamos lá? Aí a Maria Eduarda explica, para o jovem espírito desencarnado da Brenda. Você irá desenvolver esse poder, mas não de uma hora para outra. Por enquanto, precisará de um ônibus para chegar em Araxá. Foi engraçado viajar de ônibus sabendo que eu era invisível para os encarnados. No início imaginei que eles me viam, mas como sabia que isso não era possível, fui relaxando e quando chegamos em Araxá, já havia meio que me acostumado em ser um fantasma. Descemos na rodoviária de Araxá e caminhamos para a casa de oração. Foi uma caminhada difícil, pois eu me sentia bem mais pesada que na colônia. Era como se de repente meu espírito voltasse a carregar todo o peso do fardo da carne. Maria Eduarda então me explicou que na colônia vivíamos num ambiente menos denso, numa realidade de maior energia, e quando entrávamos na realidade material, tudo se adensava, mesmo nós, espíritos desencarnados. Passávamos a sofrer a influência da densificação, ou aumento da gravidade, como Cima gostava de dizer. A casa de oração era um lugar simples, e quando o palestrista começou a falar sobre os diversos tipos de obsessão, vi que aquela conversa tinha tudo a ver comigo. Um facho de luz descendo de não sei onde iluminava o palestrista. Maria Eduarda me disse que ele havia se ligado à espiritualidade maior quando permitiu que o seu coração fosse enchido, com boas intenções. Uma vez com o coração cheio de boas intenções, a espiritualidade maior fez uso daquele trabalhador para se manifestar, para os encarnados. Inspirado pelo alto, as palavras do palestrista estavam revertidas com o poder da verdade que faz vibrar as fibras da alma. Não era apenas nosso grupo que se achava na casa. No caminho, vi outros grupos se encaminhando para lá. E ao nos aproximarmos da casa, havia tanta gente ao meu redor
que não faço ideia de quantos eram. Acima da pequena casa, né, havia um enorme hospital todo iluminado. Né? Bem antes de chegarmos ao lugar, ele já era visível. Um quadro curioso em que havia sido pintado uma casinha com um edifício enorme em cima. Né? Terminado o trabalho, no caminho de volta para a colônia, perguntei a Cima e a Maria Eduarda onde estavam os meus parentes, aqueles que chegaram primeiro do que eu no plano espiritual, já que havia visto na casa de oração os encarnados secundados pelos espíritos dos parentes desencarnados. Poxa, todo mundo tinha alguém. Será que eu era a única que não tinha? Minhas amigas então me abraçaram e Maria Eduarda me disse que eu tinha o carinho dela e de Cima. Isso não bastava, né? Né? Pelo menos por enquanto, o que me obrigou a pensar que estava sendo ingrata, não é verdade? E quando a nave adentrou o espaço da colônia e vi lá embaixo, à luz das margaridas acesas, uma visão de sonho, me arrependi pela pergunta. Pouco antes de chegar em casa, Cima e Maria Eduarda me perguntaram se havia acontecido alguma coisa que me aborreceu. E eu simplesmente balancei a cabeça como se dissesse que não. Cima então abriu a porta da casa e entramos. E qual não foi minha surpresa quando vi que todos os moradores da casa se achavam esperando por nós, e que além deles havia uma visita entre eles. O seu Luiz, responsável pelos trabalhos na casa de oração. Ele mesmo, o palestrista que havia me encantado. Uai, o senhor morreu? Ele sorriu. Não, meu corpo se acha na cama nesse exato momento. Porém, eu não poderia descansar sem antes vir até aqui, lhe dar um abraço e lhe dizer que você não está sozinha. Né? Quer dizer, o corpo dele estava na cama, descansando, dormindo. Né? Aí o espírito dele saiu, né? Se desdobrou e foi até a colônia das Margaridas. Dá um alô lá para a Brenda. Né? A emoção foi tanta que meus olhos marejaram, e quando as primeiras lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, Maria Eduarda pegou a minha mão, Cima pegou a outra. Né? E o seu Luiz fez um agradecimento a Deus, pois às vezes poderia até parecer o contrário, mas Deus nunca deixava de cuidar de nós, não é verdade? Gostaram da história? Que boa história, né? Então, é uma história que fala, né, de um tema que choca a gente, né? Crianças, né? No caso, a menina que aparece na história tem 11 anos, né? Viciada em celular, né? Acabou morrendo, desencarnando por causa de que inalou o conteúdo do halato do desodorante. Né? E isso motivada por um desafio na internet. Então a história explica que os jovens são carentes, eles querem ser vistos, eles querem participar de uma turma, né? Então, sabendo disso, né, pessoas mais velhas, né, talvez jovens, também um pouco mais jovens do que a Brenda, né, tem 11 anos, se aproveitam dessa fragilidade emocional e botam os meninos para fazer coisas absurdas, né, que podem inclusive levar ao desencarne. É o que aconteceu. Bom, mas aí a gente passa para a parte do socorro espiritual. Né? Acima, né? E a Maria Eduarda, elas pertencem a uma equipe, né, que cuida da saúde mental. E é evidentemente que a menina, quando desencarnou, chegou do outro lado, chegou totalmente perturbada. Né? É que nem aquelas que estão cuidando dela falaram. Né? A nossa ideia aqui é colocar os parafusos soltos na sua cabeça no lugar. Né? Porque quem fez o que a menina fez está com os parafusos soltos. Né? E quando chega do lado de lá, continua, ainda está lá, nessa mesma condição. Aí a Cima e a Maria Eduarda resolveram ficar com essa menina em especial. Né? Ter um cuidado especial com ela, cuidar dela. Né? E passar a dar uma dose boa de carinho, de amor, de atenção para que ela se recuperasse, né? E voltasse a ter uma vida normal. O interessante da história é que a gente costuma dividir a vida entre encarnados e desencarnados, né? A vida aqui na Terra, a vida fora da Terra, mas não, tudo é uma coisa só.
encarnados e desencarnados estão juntos, né? Um influenciando a vida do outro. Né? A gente, metade das pessoas que a gente ama está do lado de lá. E metade das pessoas que está no lado que são amadas pelo pessoal que está do lado de lá, está do lado de cá, não é verdade? Então, não tem dessa, a gente está ligado pelos laços do amor e a gente sempre que pode está pensando nas pessoas que se foram, desejando o melhor para elas e elas do mesmo jeito trabalhando pelo nosso bem-estar. Né? Há uma interação entre o mundo espiritual e o material e essa interação está se tornando cada dia mais profunda. Né? A necessidade do espiritual é urgente, né? Há uma urgência, né? Uma urgência da gente lidar com as necessidades do nosso espírito, né? A gente tentar satisfazê-las tanto quanto as necessidades da nossa carne, né? Bom, então a gente contou aí, é contado na história, né? O que aconteceu na casa de oração Joana d'Arc aqui em Araxá, que nos recebeu, tem nos recebido tão bem. E aí a gente tem aproveitado, né? Fazendo um vídeo atrás do outro. Então a gente agradece aqui o Sr. Luiz, né? Tem tido muita paciência com a gente. E eu espero que ele esteja gostando do nosso trabalho, né? A gente senta lá na casa e ouve os bons espíritos, né? Ouve espíritos que estão agoniados, ouve espíritos que querem contar histórias e de vez em quando a gente acha uma boa história para contar, não é verdade? Sendo assim, fiquem com Deus e até a próxima boa história.